Olá, olá, boa noite. Estamos no ar aqui no Instagram. Dia muito importante. Olá, Genilda, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Eu vou fazer uma abertura aqui e daqui a pouquinho chamo vocês. Deixa eu pegar aqui uma caneta que caiu. Me ajeitar aqui. Gente, o livro Segredos do Coração fez um ano de existência. Nós comemoramos, fizemos o lançamento do livro no dia 21 de novembro do ano passado, em Angra dos Reis. Foi o primeiro lançamento do livro em Angra dos Reis. Oi, Juliana, seja bem-vinda, Genilda, Renata. Queridas, vamos convidar mais pessoas, eu já vou chamar os meus convidados, para que essa live tenha bastante gente vendo o nosso trabalho. Gente, foi um divisor de águas a gente poder escrever o livro Segredos do Coração. Quem comprou o livro, quem leu o livro, tem histórias para contar. Nós teríamos mais uma leitora, eu não sei se a Ju leu o livro, mas essa colega não está bem hoje, ela mandou um texto, acabou que eu não tive tempo de copiar do WhatsApp, mas eu vou postar no Stories um pouco do que ela falou sobre o que o livro significou para ela. Gente, escrever um livro é uma honra, você deixar um legado, você deixar a sua experiência, as suas histórias de vida. E escrever um livro mudou minha vida, gente. Porque eu comecei a trabalhar com palestras em vários lugares. Esse ano viajei para vários lugares para dar palestra, para dar mentoria, e ainda tenho feito isso. E nós vamos ouvir um pouco das experiências. Que bacana, Ju, que bacana que você leu. Se você quiser entrar na live, é só depois você fazer um pedido que você entra um pouquinho. Tem alguns escritores que vão estar conosco daqui mais um pouquinho, para vocês também fazerem perguntas, mas eu queria que vocês convidassem. A gente convida um monte de gente, mas nem todo mundo consegue. Final do ano tem muita coisa acontecendo, muita atividade. Olá, Ângela, seja bem-vinda! Hoje nós estamos comemorando um ano do lançamento do livro Segredos do Coração e nós vamos bater um papo entre leitores e escritores. Que bom que você entrou por aí, fica por aí um pouquinho para você poder conhecer um pouquinho dessa história, conhecer um pouquinho do que os leitores estão falando deste livro. Eu vou chamar duas leitoras. Vou chamar a Renata. E vou chamar a Genilda. Deixa eu ver aqui como que eu faço para chamar a Genilda. Acho que é aqui. O Alexandre já está aí também. Estou convidando o Alexandre. Estou convidando a Genilda. Ó, já mandei o convite para vocês. Vocês é só aceitarem o convite para vocês entrarem.
Tá entrando um aí. Vamos ver quem é. Tem que ver se a sua câmera tá ligada direito para você. Se ela estiver para o outro lado, não vai aparecer. Observa aí. Quem que está chegando? A Genilda que está chegando, porém a câmera. Oi, Genilda. É só você virar a câmera para você e abrir a câmera, né? Vou mandar aqui alguns Como que eu viro essa convites. câmera? Ah, acho que agora. Ai, meu... Achou? Ah, foi. Achou! Seja bem-vinda! Eu mandei Tá. convite para os outros também. Acabei de mandar para todo mundo também. Vamos ver. Que legal, Genilda, eu tô com uma saudade de você. Poxa vida, a gente faz tempo que não se vê. Como é que você tá? Tudo Verdade. bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo caminhando. Tudo Ai, que certo. bom, que Tô bom. muito nervosa aqui hoje, hein? Nada, é uma conversa. Olha para mim, a gente está conversando. A Genilda, gente, ela foi audaciosa, porque a Genilda não quis ler o livro só para ela. Ela comprou o livro Verdade. e deu para várias irmãs. Eu nem sei quantas irmãs você deu, Genilda. Para quantas Cinco. pessoas? Cinco Cinco para cinco. irmãs. Que bacana. Então, o que ela queria para ela, que a gente não conversou, né, Genilda? Ela também Uhum. queria para as irmãs. E aconteceu uma coisa muito legal, que a sobrinha dela começou a bater um papo com as irmãs lendo o livro, trocando. Mas primeiro, Genilda, fala um pouquinho do que esse livro mexeu com você. O Nossa. que você leu, que você Assim, que você porque a gente passa por dificuldades, né? E acha, nossa, não é possível, só eu passei por isso. E, inclusive, eu aqui hoje, né? Foi Imagina eu numa live, ao vivo, assim, e foi uma fala de uma escritora, né? Que falou que tinha muita vergonha de aparecer e teve que fazer live, estava adorando fazer live. Eu, nossa, então se ela conseguiu, eu também consigo. E assim, o livro mexeu com tudo. Genilda, deixa eu só dar um alô para Impressionante. minha amiga que chegou, é uma das escritoras, a Lidiane. Seja bem-vinda, Lidiane. Que Olá, bom boa que você está noite, boa aqui. noite. A Prazer é Genilda está meu. contando, que bom. A Genilda está contando um pouquinho o que o livro significou para ela. Fala, Genilda. Assim, é muita coisa, né? Igual eu estava falando, você passa por coisas que você acha que só você. Falou, não, não é Ah, possível, sou eu, acabou por aqui. E não, lendo cada história aqui, assim, eu falei, gente, essa aqui é demais. Aí você vai ler outra, nossa, é impressionante. E assim, aprendi muito. E eu falei, bom, tenho todas as irmãs, né? Sei da vida de todas, assim, das nossas dificuldades, dos traumas de cada um, assim, cada uma vivencia de uma forma, mas a criação foi a mesma, o lar foi o mesmo, o pai e a mãe foi o mesmo. Falei, não, vou dar para cada ai, que um um livro bacana. e vamos ver o que que dá, né? E aí minha sobrinha teve, aí eu tava pensando muito pequeno, né? Eu falei, poxa, vamos fazer um grupo e aí cada uma lê um pouquinho, coloca lá no grupo o áudio, né? E depois a gente se reúne e fala um pouquinho de cada um, o que cada um entendeu. E aí a minha sobrinha falou, ah, tem uma ideia melhor. Eu não sei o nome do programa que ela fez, mas é um programa que abre várias telas, né? Várias carinhas assim no computador, e todo mundo tá lendo ali ao vivo e comentando, foi muito legal, assim, foi muito bacana. A gente trocou muito.
E aí eu não sei se elas estão seguindo ainda, né? Eu consegui ler assim rapidamente, li o livro inteiro e metade. Quando eu viajei também continuei lendo de novo, porque é muito, assim, muito esclarecedor assim para a vida da gente e é um aprendizado assim do dia a dia. Eu falei, gente, isso aqui é quase assim, ler a Bíblia e ler Segredos do Coração do lado, porque é impressionante. Me fez muito bem. E devido ao livro, assim, eu já sabia, assim, né, que eu precisava de um tratamento e comecei a fazer terapia e pronto. Eu falei, olha, eu falei para minhas irmãs, né, até um pouco irritada, assim, com a situação. Eu falei, olha, depois desse livro aqui, eu peguei assim, né, depois desse livro aqui, eu vou me tratar. Eu escolhi me tratar e vou me tratar, vou me Ai, que curar em nome de maravilha, Jesus. Então, assim, Genilda! super recomendo. Que bacana! Seja Imagina. bem-vinda, Renata! Vou deixar Olá, a boa Lidiane. noite. Boa Boa noite, que noite. bom que você chegou. Para quem está chegando, sejam bem-vindos. Nós estamos numa live em comemoração ao livro Segredos do Coração, um ano de livro. E nós estamos aqui com um bate-papo entre leitores e escritores. A Genilda é uma leitora, a Renata também. A Renata tem histórias também para contar, mas eu vou deixar a Lidiane se apresentar, falar um pouquinho. A Lidiane também está tendo uma caminhada muito linda, que teve uma abertura do livro Segredos do Coração, está tendo muitas experiências com mentoras, né, Lidiane? Depois eu também vou falar um pouquinho da minha trajetória, mas eu quero ouvir um pouquinho a Lidiane agora. Boa noite, Carla. Boa noite, queridas. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa comemoração desse livro, né, que abriu tantas portas para gente, que inaugurou, né, essa carreira de escritora. É um livro muito especial e eu tenho uma honra muito grande, né? Me sinto honrada de fazer parte, me sinto honrada, me sinto escolhida mesmo por Deus para estar ali, para ter a minha história contada ali e ouvir que de pessoas o quanto elas estão sendo impactadas pela leitura desse livro é maravilhoso. Então, só tenho que agradecer. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane Rosa. Eu estou falando aqui de Maringá, no Paraná. Sou uma das coautoras do livro Segredos do Coração. Sou jornalista. Trabalho hoje com a edição, com revisão de livros. Né? Tô lançando agora, no mês de janeiro, em nome de Jesus, vou lançar meu terceiro livro, que é um livro devocional. Tenho aqui no Instagram uma página, que é o Sou Star Blog, que é uma página voltado para mulheres, para a edificação de mulheres, para o crescimento espiritual de mulheres. Então, todos os dias eu estou aqui no Instagram com lives, com devocionais, com textos, né? Oferecendo, né? Transbordando na vida de mulheres aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Que bacana. A história da Lidiane é de chorar. Nossa, quando eu li a primeira vez a história, eu falei, meu pai, que dor! E eu tô assim com muita vontade de contar essa história para adolescentes, Lidiane. Ai, com Porque, certeza, eu vejo não é? que Você é trabalha com mulheres, necessário. mas trabalhar com adolescentes que tá nesse período, né? Ninguém me ama! Eu não quero saber de nada! Né? Sim, porque eu vejo, sabe, Carla, que a questão da paternidade influencia diretamente na forma como nós enxergamos a Deus, na forma como nós nos relacionamos com Deus. E eu vejo isso, né, na minha juventude, na minha adolescência, o quanto eu era revoltada por conta disso, o quanto eu não conseguia enxergar, né, a presença de Deus na minha vida, o cuidado e o amor de Deus na minha vida, exatamente por causa disso, né, por causa dessa ferida paterna. Então, quanto mais cedo a gente curar isso, né? Eu falo que eu demorei muito tempo. O meu processo foi de 15 anos, né? E o desejo do meu coração é que esse processo seja abreviado na vida de outras mulheres. Que elas não passem, né? Não precisem passar por 15 anos para amadurecer, para crescer. Mas que isso seja abreviado. Então, eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso trabalhar isso com adolescentes.
Fala o nome do seu capítulo, que eu tenho certeza que as meninas vão reconhecer a história. Eu sou autora do capítulo Pai ausente, Deus presente. Lembram dessa história do acidente? Ai, que dor, meu Deus! Lembro. Eu vou deixar agora a Renata se apresentar. A Renata é um presente de Deus. A Renata também comprou um monte de livro, deu para os parentes. Eu queria que os amigos dela, os parentes, pudessem entrar na live, mas eu creio que a gente pode fazer outras lives, né? Que não cabe 10 pessoas numa live, então tem que ser um pouquinho. Eu já mandei o convite para Alexandre e que ele vai entrar também daqui a pouco. Então, para o Alexandre entrar, alguém tem que sair. Mas agora eu quero ouvir um pouquinho da Renata e eu quero falar também um pouquinho da minha trajetória. Mas fala, Renata, eu não vou falar, vou deixar você falar. Bom, meninas, boa noite, né? Carla, boa noite. Boa noite. A minha história com a Carla começou há 2 anos atrás, né? Quando eu descobri a questão do autismo do meu filho, né? Eu pedi ajuda à Carla para ela estar me ajudando, para ela estar me orientando. E aí a gente estava em plena pandemia, ela não pôde me ajudar, né? Por conta de toda a contingência da época. E nós começamos uma amizade. A gente trocou telefone, a gente trocou Instagram na época e começamos uma a seguir a outra e tal, até que veio o lançamento do livro, né? Eu fui no lançamento, né? Porque eu sou de Angra, sabe? Eu fui no lançamento quando ela fez aqui em Angra, na escola. Levei 2 pessoas, comprei livro para essas pessoas e para outras mais, né? E, assim, a questão de eu agora estar escrevendo um livro também é muito importante, porque com essa questão que eu tenho vivido da maternidade atípica, ela é uma história inspiradora para outras mulheres estarem se superando com relação à maternidade, né? Sim. Um dos capítulos que mais me chamou a atenção aqui foi o Mãe Solo, porque infelizmente a maioria das mães que eu conheço são mãe solo, né? Então, são coisas que a gente tem que estar passando de experiência para outras pessoas estarem ressignificando vários sentimentos com relação aos seus filhos, né? Um outro capítulo que me chamou a atenção foi a questão do luto. Tem um capítulo que fala aqui do luto. Deixa eu abrir aqui para ver, ó. Tem o Mãe Solo, o luto tem dia para acabar. É um outro capítulo. Então, nós como mães atípicas, a gente tem que ter um luto. Tudo bem que tem as fases do luto, né? O luto, ele demora para algumas pessoas, cada uma reage de uma maneira, mas você não pode estar vivendo diariamente somente o luto. Então, um dia ele tem que acabar e você tem que ir à luta em prol do seu filho, em prol da sua família. Então, essa foi a minha inspiração para estar escrevendo o livro. Carla está sendo a minha mentora. A gente tem trocado muita ideia. E ano que vem, esse livro sai. Boa! Gente, o que foi interessante é que a gente fez uma live com a Alvina, onde ela sugeriu que a gente vendesse uma mentoria de 2 encontros. E a Renata comprou essa mentoria. E aí eu comecei a fazer um trabalho com a Renata, né, Renata? De musicoterapia com mentoria de escrita, que eu amo ajudar a pessoa a desabrochar. E tem sido muito gostoso. A Renata, hoje é a primeira live dela, disse que está nervosa. Eu falei, se prepara que você vai fazer muita live, você vai dar muita palestra. A gente está organizando lá perto da usina nuclear também um encontro em janeiro, para ela começar a falar do livro, dessa experiência. E está sendo muito bacana essa caminhada. Então, gente, deixa eu contar um pouquinho de mim. Tem bastante pessoas presentes. Obrigada pela presença de vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Carla Guiar. Eu sou uma das escritoras
Eu sou educadora e trabalho atualmente também com musicoterapia, atendo criança, atendo jovens, atendo mulheres. E está sendo um casamento trabalhar a escrita do livro com música. Eu estava fazendo isso ano passado com uma outra colega, que ela conseguiu pontuar todos os capítulos, mas quinta ou quarta-feira, antes do lançamento do nosso livro, ela veio a falecer. Ela estava doente e ela não conseguiu concluir o livro dela, Deus a recolheu. Uma grande amiga minha, parceira na nossa instituição, e Deus a levou. Mas eu tive essa experiência com ela de trabalhar a música com o livro. Eu sempre quis escrever, gente. Eu já tinha escrito trabalhos, né, acadêmicos, e a minha ideia era, depois da aposentadoria, começar a escrever. Mas o que fazer na pandemia? Aí eu descobri a nossa mentora Alvina. Aí eu falei, gente, eu vou aproveitar essa oportunidade, que eu não estou saindo de casa, eu vou fazer esse curso. Aí falei com o marido para me ajudar, e aí consegui. E a Alvina, ela foi um divisor de águas nas nossas vidas, impulsionando a gente para a escrita. E aí, com o livro Segredos do Coração, eu comecei também a dar palestra. Aí escrevi o livro De Onde Eu Vim, Para Que Eu Vim, que foi o meu segundo livro. E agora, já escrevi também, na mesma época, O Mãos à Escola, só que juntando dinheiro para ir para a gráfica, né? Porque haja dinheiro para botar livro em gráfica. Então, agora, a gente está juntando para poder botar esse na gráfica, que também a nossa mentoria me ajudou muito. Eu aumentei um capítulo falando sobre aprendizagem significativa e trabalhar com projetos. Eu dou assessorias de escolas, e por causa do livro eu quis ser mentora, né? E aí eu fiz um curso de mentoria e estou lançando, e lancei um curso de mentoria para educadores, para que os educadores possam trabalhar de maneira mais criativa, e estou convidando esses educadores para escrever livro. Então, uma coisa puxa a outra. E eu estou muito feliz, né, com essa nossa caminhada. A Lidiane foi em Maringá mesmo, né, Lidiane? O lançamento do livro. Foi em Cascavel. Foi em Cascavel, com a na cidade Rosilene. da Rose. Foi em Cascavel, gente. Teve lançamento nos Estados Unidos, teve lançamento em Minas, em Cascavel, no Paraná. Eu participei em Santos, teve de Brasília, lançamento em Brasília. Eu fiz esse lançamento também junto com esse lá em Balneário de Camboriú. Fui para Cabo Frio. Então, assim, isso é o que o livro faz. Ele te abre portas para poder dar palestras, convites, não só para a sua cidade, mas para outras cidades. Então, você que está aí, que é convidado nosso, deve ter muita gente aí da Lidiane, se prepara para escrever livros, para escrever a sua história, para você deixar um legado, porque isso é maravilhoso. Verdade. Agora eu queria ouvir um pouquinho mais a Genilda, e que vocês também podem fazer perguntas para a gente com relação ao livro, com relação à história, alguma dúvida. Genilda, você viu alguma mudança? Eu sei que foi muito difícil, né, Genilda? Você começou a me contar um pouquinho pelo WhatsApp, porque às vezes a pessoa não quer encarar a realidade, né, Lidiane? Não quer encarar as dores. A dor, às vezes, é um bichinho de estimação, que a pessoa prefere ficar ali com aquela dor do que soltar a dor. O pessoal está falando aí, solicitação para participar do seu vídeo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ouvir a Genilda, porque aí a Genilda ou a Renata saindo um pouquinho, mas aí pode voltar, tá, gente? Aí eu consigo colocar mais uma pessoa que está pedindo para participar. Mas fala, Genilda. Eu falo um pouquinho e saio. Então, depois você pode voltar para a gente continuar batendo papo. Fala. Quando eu comecei a ler, nossa, me enchi, né, de expectativa,
Falei, gente, eu vou viajar. Viajei para minha cidade natal, né, Gravatá, fica em Pernambuco. E aí fui rever minha família. Eu falei, nossa, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, enfim. Chegando lá, fomos ler o livro e tal. Aí, aí teve um bate-papo assim, não muito, meio caloroso, né? E que, na verdade, era uma ideia que estava assim, na minha, não é uma ideia, mas um pensamento que estava na minha cabeça, né? Falei, gente, a gente vai ler esse livro, ok, mas ele é muito. São histórias reais, histórias que até a gente, muitas de nossas, tivemos as nossas vidas, mas assim, eu sentia falta de uma outra pessoa assim auxiliando, né, dando uma explicação assim para deixar mais claro a situação. E aí a minha sobrinha entrou, eu falei, nossa, vai ser ótimo. Só que ela não Sua fez sobrinha esse entrou aí papel. também. Eu vi a sua sobrinha aí. Entrou? Entrou. Ai, cheiro para todo mundo. E aí eu falei, meu Deus. E aí ela não queria muito assim entrar, né, na discussão, mas não era uma discussão que eu queria. Eu estava querendo alguém Para para intermediar, auxiliar, ajudar o entendimento, né? E que Uhum. caminho, né? O que o livro, qual era o papel do livro? E a minha irmã fez uma fala muito, uma das minhas irmãs, não vou citar o nome, mas ela fez uma fala muito interessante, que era o que estava na minha cabeça. Ela falou o seguinte, tá bom, estamos lendo o livro, e daí? O que vai adiantar ler o livro, né? Então quer dizer que vamos ler o livro e vamos amar, sim, a nossa mãe pro resto da vida. Não, acabou o problema com a minha mãe, com a nossa mãe. Aí a minha sobrinha entrou. No que a minha sobrinha entrou, falou, não, tia, o objetivo do livro é o seguinte. Aí falou, né, que é para você reconhecer, de fato, aquela dor que está ali, que, claro que, né, é fato que foi reconhecido, mas que é para você se cuidar para que isso não atrapalhe a sua vida. Então aí veio o estalo na minha cabeça, né? Falei, gente, foi Deus assim, né? Que assim, de onde menos eu esperava essa fala, saiu e a minha sobrinha complementou. E foi daí que eu falei, não tem outro caminho, tem que se cuidar, tem que fazer, sei lá, procurar um psicólogo, uma terapia. Eu falei, olha, não é a realidade de todas, né? Graças a Deus eu estou trabalhando, eu consigo pagar um terapeuta, então estou fazendo terapia, mas eu percebo que a realidade de lá é bem diferente, né? Então, assim, eu dei até a ideia, falei, olha, segue o pessoal do livro, segue o livro, né? O Instagram do livro, assiste as lives, porque, claro, a gente precisa de um tratamento psicológico, mas você aprende muito ali também, muito. Então, assim, foi assim, Segredos do Coração foi uma bênção nas nossas vidas. Eu falo assim por muitas que amaram fazer a leitura. Eu acredito que muitas ainda estão lendo, outras engavetaram, mas vão pegar ele de volta, eu tenho certeza. E muitas coisas boas virão dessa leitura. E assim, Genilda, quero muito agradecer demais, assim, a Deus pela vida desses autores todos que fizeram essa obra linda, contar as suas histórias, porque ajudou muita gente, está ajudando e vai ajudar muita gente. Tenho certeza disso. Verdade. Que bacana. Ô, Genilda, eu vou mandar um recadinho para as suas irmãs. Tem algumas irmãs suas que me seguem, agora eu estou esquecendo o nome, mas eu sei que é sua irmã. Que a gente pode fazer um encontro comigo, se vocês quiserem, ou junto com outros autores. Legal. Fazer um grupinho fechado, entendeu? Porque ali acho que elas vão ficar mais à vontade de poder perguntar, né? A Lidiane, minha filha, ela é expert em ressignificação. E hoje ela está ajudando muitas mulheres, né? Porque as dores que a Lidiane passou e ela conseguiu ressignificar, e por causa disso que hoje ela ajuda pessoas, né? Se vocês não seguem a Lidiane, começa a seguir. A Lidiane faz muita live, é toda quinta, Lidiane, que você faz?
Não, eu faço, na verdade, todo dia eu tô fazendo live. Ah, é? Todo dia? Eu tô Ai, que fazendo bacana. live devocional todo dia, às 8h07 da manhã. Tô lendo o Ai, livro que de bom. Salmos junto com as minhas seguidoras. Todos os dias nós lemos um salmo, temos um Viu? momento de Olha que reflexão e bacana. de oração. Para colocar essas mulheres para ter relacionamento com Deus. Olha que bacana. E aí, eu tenho uma cunhada que também te segue, de vez em quando ela manda umas coisas suas para mim. A minha cunhada Alda. E aí, isso é muito legal, entendeu, gente? Eu tenho trabalhado muito no meu Instagram pessoal, tenho trabalhado muito sobre a musicoterapia, sobre a questão da educação. E no YouTube eu tenho trabalhado mais para os educadores. Mas eu estou me preparando para conversar bem cedinho algumas reflexões de provérbios, bem cedinho, antes do pessoal ir para o trabalho, né? Porque o Provérbios é um livro de sabedoria para a vida, né? E eu estava até conversando hoje com uma diretora do colégio, né? Que tem a ver um pouco com a minha mentoria, da importância da gente começar o dia com reflexões, né? Com meditação, com um tempinho para você. Aí eu falei do caderninho da gratidão, porque às vezes no aperto a gente pede, 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 pede e esquece de agradecer. Então, quando você escreve, quando você agradece, quando você reflete, você está alimentando o seu espírito e isso fortalece a gente para enfrentar a vida, né? Para enfrentar as coisas do dia a dia. Genilda, muito obrigada pela sua participação. Tem muita coisa ainda aí para trabalhar, para falar, para perguntar. Conversa lá com as suas irmãs, perguntam para elas se elas aceitam um bate-papo com os escritores, porque aí as perguntas podem vir direto para o dono do capítulo. Pelo menos com alguns, e aí a gente vai trocando. Tá bom? Tá bom, Carla, muito obrigada, viu, pelo convite. E assim, confesso que eu fiquei meio assim, falei, ai meu Deus! Mas enfim, deu tudo certo. Graças a Deus. Não, vamos Obrigada fazer por mais tudo. vezes. Tá? Beijo grande. Como é Você que eu sabe saio aqui sair, agora? Genilda? Sim. Então tá, porque aí eu vou convidar outra pessoa aqui Ixi, ajuda que... aqui a sair, por favor. Beijo para as meninas, muito obrigada pela sua Beijo, participação. meninas. Tchau, tchau, O pessoal Lidiane. Beijo. Beijo, queridas. Deus abençoe. Gente, vamos mandar coraçãozinho, porque assim o Instagram vai enviando para outras pessoas. Carla, eu A posso só menina da falar mulher. uma coisa? Pode, vou Porque aceitar daqui aqui a uma pouco eu vou ter moça que que... sair também. Porque daqui a pouco eu vou ter que sair Tá. também. Porque a Genilda falou sobre o propósito do livro, né? E aí a gente vai ler e que isso vai mudar, né? E eu penso assim que o propósito do livro é você se curar, né? É você se curar. Porque e romper com o ciclo. Romper com o ciclo da rejeição, romper com o ciclo da paternidade tóxica, romper com o ciclo da rejeição, né? E escolher e decidir daqui para frente vai ser diferente, né? Então eu não vou perpetuar esse legado para os meus filhos, porque pessoas feridas ferem e a gente fere de forma inconsciente, não é verdade? Isso acontece de forma inconsciente, às vezes a gente nem percebe. O nosso comportamento está ferindo os nossos filhos, está ferindo as pessoas que nós amamos. Então, eu penso que o grande propósito desse livro é realmente você olhar para o seu interior, para você identificar a sua dor, identificar a sua ferida, assumir, né? Acabar com o orgulho de não fez falta, não fez diferença para mim, já superei. Não! Se você continua tendo os mesmos comportamentos, se você está ferindo pessoas, é porque você está ferida, porque você precisa de cura para sua vida. Então, eu vejo que o grande propósito desse livro é romper ciclos. É que nem a Genilda falou, né? Ela, depois desse livro, ela falou assim, eu vou fazer terapia. Eu vou cuidar de mim. Bacana, né? Eu vou me curar. Eu achei tremendo o que ela falou, né? Eu vou me curar, eu vou fazer terapia, eu vou cuidar de mim. Depois desse livro, eu vou cuidar de mim. E daqui pra frente vai ser diferente, né? Eu preciso de cura pra minha vida. Então, é maravilhoso. É tão lindo, né? Ver esses depoimentos
da Renata também Sim. é maravilhoso. É só gratidão mesmo. E é tão E é bom isso que você a estava... gente tá, e é tão bom a gente ter essa noção, né, de como a gente precisa mudar por dentro para as coisas Sim, acontecerem para o lado de fora. Tanto exatamente. com as nossas, com as pessoas que estão ao nosso redor, como com outras pessoas que Deus vai botar no nosso caminho para a gente salgar, para a gente fazer a diferença. Isso é Sim. muito importante. A gente não tem noção de onde Deus vai nos levar, do que Ele vai querer de nós amanhã, sabe? Então é muito importante a gente estar curado, a Tá gente tudo estar travado pronto aqui. para poder estar fazendo a diferença na vida do outro, seja lá quem ele for, aonde ele estiver. Sim. Seja bem-vindo, Alexandre Romero, um dos escritores do livro Segredos do Coração. Já vou dar a palavra para você, mas eu queria só fazer um comentário em cima do que a Lidiane falou, né, e o que a Renata também comentou. Isso que você falou, Renata, eu converso muito isso com os pais, utilizando o nosso livro de forma preventiva. Né? O nosso livro tem o objetivo de cura daquelas feridas e também para que os pais não repassem as suas dores para os filhos. Então, ao mesmo tempo que o livro cura, ele vai também agir de uma forma preventiva nos filhos. E eu também trabalho isso com os professores. Hoje mesmo à tarde eu estava conversando com uma escola que está querendo comprar a minha mentoria de professores, e eu estava falando que um professor que ele ainda guarda mágoas no coração com relação aos seus pais, ué, o Alexandre está travando, eu vou chamar de novo. Então, o que acontece? O que ele falou aqui? A história dele nos marcou muito. Ah, Genilda falando. Eu vou tentar chamar ele de novo aqui. Então, o que acontece? Tem muitos professores que eles vão feridos para a sala de aula. E eu já vivenciei com vários desses. É verdade. E aí o professor ferido, ele é antipático, ele não consegue ser acolhedor com as crianças, ele não consegue ser simpático. Conseguiu aí, Alexandre? Então, para o Tá professor... difícil, mas vamos conseguir. Fica à vontade, já vou te dar a palavra. Para um professor, ele conseguir extrair o de melhor da criança, ele tem que estar bem. Porque se ele não estiver bem com o passado dele, né, com o pai, com a mãe, ele vai ser uma pessoa que não vai conseguir extrair o melhor da criança. Sabe aquele professor chato que você detesta a matéria dele? Mas quando a mesma matéria é dada por um professor bacana, você ama a matéria. Eu detestava história, detestava matemática. Mas um dia eu tive um professor de história que ele fazia a gente viajar, a aula dele era um teatro, e o que aconteceu? Fiquei apaixonada pela matéria. Então, quer dizer, tem tudo a ver o professor ser aquela pessoa acolhedora. Né? E fora que, né, o expert que trabalha com cura física, que tem relação com uma doença psíquica, é o nosso amigo Alexandre. Então, quantas pessoas hoje não estão doentes com fibromialgia, com artrose, com alergias, por causa de fundo emocional? E aí ficam fazendo o quê? Toma remédio, toma remédio, toma remédio. Ontem, Alexandre, já vou deixar você falar, eu conversei com uma moça numa reunião que a gente fez de um trabalho, que a gente vai fazer um trabalho de praça. E ela estava com muita dor na coluna, dizendo que está com 3 hérnias de disco. Aí eu cheguei para ela e perguntei assim, você está com alguma dor na alma, algum trauma, alguma questão com a sua família? Aí ela falou assim, nossa, cara, eu tive um trauma ano passado, uma questão financeira que ela teve, que ela levou um calote de muito dinheiro. E ela falou assim, nossa, ninguém falou isso comigo. Imediatamente ela entendeu que essa dor que ela passou afetou direto a coluna. Olha só. E aí eu trabalho muito isso com as minhas crianças, com os professores, com os pais, quando a gente faz reunião de pais, e agora com os mentores de escrita.
Uhul! O Alexandre aí tá campeão de ajudar os outros a fazer livro. Fala aí, Alexandre. Seja bem-vindo. Pois é. Boa noite para todas, para todos. É uma honra estar aqui. Tô aí escutando a live, fazendo as minhas coisas aqui e é muito emocionante, né? A gente vê que o quanto valeu a pena, né? Tudo que a gente passou escrevendo o livro, né? Ver essas histórias, ver as pessoas se transformando, a sua cliente aí, a sua amiga, reconhecendo que precisa de cura, ver a história de cada autor, cada um explodindo na sua região, transbordando na vida de outras pessoas. É sensacional. Para quem não me conhece, sou Alexandre Romero, sou aqui de São Paulo, capital, tenho 51 anos, sou casado, tenho dois meninos adolescentes, estou lutando contra o videogame, contra o celular, o TikTok. Não é fácil, mas aprendi também muito com as histórias dos nossos autores também. E aí, como a Carla falou, eu tive uma doença intestinal sem cura. Eu fui diagnosticado com doença de Crohn, né, e com retocolite ulcerativa. E eu simplesmente parei de tomar remédio porque eu me sentia curado, porque eu fui fazer uma busca. E aí eu descobri, como a Carla falou, que eu tenho certeza do que eu estou falando e pelo que eu estudei, tá? Mais do que por mim, pelo que eu estudei. Toda doença, toda dor, todo sofrimento, toda pobreza, toda escassez, toda ignorância tem uma raiz emocional. E geralmente isso aconteceu no primeiro setênio, do 0 aos 7 anos. E é maravilhoso saber que nosso livro está ajudando as pessoas a entenderem, como eu entendi, demorei mais de 40 anos para entender que temos corpo, alma e espírito para cuidar. Aí muitas pessoas ficam meio... às vezes corre da gente porque ela não dá conta de cuidar do corpo. Aí a gente fala que tem que cuidar da alma e do espírito. Só que quando a gente começa a entender que precisa de ter uma sintonia, um sincronismo nisso, a vida fica melhor, mais fácil, a gente fica mais pleno, a gente tem mais... A gente aproveita mais o presente. Eu acho que a grande doença aí de todo mundo é viver muito o passado ou querer viver muito o futuro e não viver o presente. E o presente, como o nome diz, realmente um presente maravilhoso, que se todo mundo aproveitasse o hoje, todos os dias são sensacionais. Sim. Quando você fala assim, né, na questão dos seus 0 a 7 anos, e às vezes eu escuto a história de um adulto, né, e eu me remeto direto na infância dele. Toda vez que eu vou trabalhar um jovem, uma mulher, porque a primeira infância, né, é a base de toda a nossa vida. Então, a falta de amor, a falta de atenção, a falta de valorização, isso tudo afeta a vida adulta, né? Então, assim, eu fico assim, incansável, né? Então, eu amo crianças, né? E para eu poder ajudar as crianças, né, eu atendo muito criança, aí as crianças, elas estão passando por questões que os pais não enxergam, e logo eu pergunto, como que está o seu sono? Você está tendo pesadelo? Imediatamente elas começam a conversar. E isso que eu estou falando tem a ver com o meu capítulo, que são os pais espirituais. Porque pai e mãe, eles se preocupam muito da escola, né, pagar o médico, comprar aquilo que o filho quer, né? Quando é filho único, então, né, Lidiane? Ai, aquela coisa só é aquele, então a gente quer fazer tudo. Mas às vezes a gente esquece o que ele está vendo na televisão. E você tocou em algo muito sério, Alexandre,
que aonde eu vou eu bato nessa tecla. Se tem uma criança com celular perto de mim, ainda mais dentro da igreja, na hora do culto, o pai vai ouvir, ou durante ou depois. Por quê? Porque é um entrave na vida da criança. Então, se o pai e a mãe não é essa cobertura, né? E eu explico até isso para a criança. Eu falo com a minha neta, filha, a obediência é a casinha da proteção. Porque se você for obediente, você está sendo guardado. Agora, se o filho não escuta o que o pai e a mãe falam, é como se tivesse um buraco no telhado, que ele mesmo está cavando. E a influência do videogame é muito forte na vida deles. Determinados desenhos e vai contaminando o cérebro deles. Então, a importância da gente estimular eles nas múltiplas inteligências, descobrir o que eles gostam, para que eles possam, né, se desenvolver. E eu falo porque esse livro é muito infantil para os seus filhos, Alexandre. Mas o conteúdo deles, né, se você quiser, a gente pode fazer um encontro, eu, você e seus filhos, e a gente bater um papo. Que eu posso falar um pouco do conteúdo desse livro, mas de maneira diferente, por causa do propósito, porque a criança, ela precisa entender a sua identidade, o seu propósito desde criança, porque quando ela entende, ela vai eliminar várias dores daquilo que a gente viveu, entendeu? Quando elas entendem o amor de Deus e começam a buscar o propósito de Deus na vida delas. Aí o caminho delas, ó, com a ajuda do pai e da mãe, né, vai florescer desde a infância. Então, a importância da gente trabalhar essas coisas com os pais, entendeu? Nossa, esse livro aqui, gente, é um tesouro, que tem muita coisa para cavar aqui dentro, para ajudar os pais. Por onde eu vou, eu falo isso. É na igreja, é na escola, é conversa, eu ando até com o livro na bolsa e fico com raiva quando eu saio e esqueço de levar. Porque tem muita coisa aqui relatada que se os pais souberem, eles vão evitar muitos problemas. Pode falar, gente. Concordo plenamente. Você falou bem agora, eu falo aqui em casa, né? E eu falo para cliente, para todo mundo que, se as pessoas entendessem a maior chave, o maior segredo para você ser uma pessoa bem-sucedida em qualquer área da vida, são 4 letrinhas. O, Sim. B, D, C. 4 letras, né? É uma brincadeira aí, né? De obedecer, mas que isso tem por trás uma seriedade. Eu fui sempre a vida inteira um desobediente. Eu nunca gostei de obedecer e tive que me lascar, literalmente, para aprender que eu preciso obedecer. Obedecer o quê? Os princípios, a palavra, e essa obediência torna a vida da gente muito mais fácil. Limpa, né? Sim. A gente fala, né? Como fazer o livro ajudou cada um de nós a amadurecer, crescer, se desenvolver, resolver problemas e traumas. Eu acho que também a grande diferença é você colocar no papel e o livro obriga você a analisar a sua vida. Porque, como eu coloquei lá, né? Eu sou neto de espanhol, italiano e português. E aí não tinha ninguém que falava eu te amo. Meus avós nem se beijavam, assim. Hoje beija todo mundo, beija até amigo, né? Antes não tinha nada disso. Só que por trás das broncas, por trás daquela braveza, tinha o amor. Só que da maneira deles. E aprender que tinha esse amor me fez também perdoar. E o perdão me libertou de um monte de coisa. E aí você fala assim, e aí você teve cura? Então, falei que fiquei 8 anos sem tomar remédio. Esse ano fui fazer um check-up e a doença de Crohn não existe. Eu tenho a retocolite ulcerativa, mas em forma redimida, ela não está ativa. E um médico que me analisou está me estudando, e eu faço
tudo de graça. Tem uma equipe me estudando como é que eu tenho uma Puxa doença vida, que sem bacana, hein? cura, autoimune, e eu não tenho consequências graves dela. Né? O cara que tem uma doença autoimune não tem a vitamina B12, eu tenho a B12 alta. A B12 é onde tem a nossa proteção da autoimunidade, né? E aí, como que esse cara tem isso? Então, assim, eu acredito que vem a fé, que eu conto, né, que a doença me curou de um monte de coisa. Então é meio estranho isso, né? Como que a doença me ajudou a me curar. Então as pessoas não conseguem entender porque vivem vítimas das suas doenças. Sim. E a gente não é vítima. A doença é só um sinal de que algo não está bem. E que se você não resolver isso, você vai ficar tomando remédio a vida inteira. Né? Eu falo assim, ó, o maior remédio que pode existir na face da Terra é impresso. Né? É você... E não só o nosso, né? Tem tantos livros sensacionais por aí. E foi toda essa limpeza que não está na Bíblia. Guarda o seu coração. Então, acho que uma das coisas que eu tenho aprendido ainda a fazer é guardar meu coração de tantas coisas, tanta sujeira que eu guardei nele, fez eu adoecer. E passar por esse processo ajudou a eu fazer essa limpeza. E essa limpeza trouxe esse monte de cura. Esse monte de cura. Então, eu falo assim, eu tenho realmente o diagnóstico, né? Até tempo atrás eu dizia que eu era totalmente curado, mas é porque eu me sentia, não sentia nada. Para que eu vou tomar remédio? Para que eu vou ficar fazendo exame? Só que olha só que louco. Meu pai e meu avô, quando ficaram doentes, abriram eles já estavam sem jeito mais. E meu pai faleceu há um pouco mais de um ano. Isso também era um bloqueio emocional, que eles não gostavam de médico. E eles colocaram em mim que médico é coisa ruim. Então, assim, a responsabilidade da nossa saúde é nossa, não é do médico. Então, todo mundo, meu médico, meu médico. Então, assim, você quer se curar, você tem que assumir assim, eu vou me curar. E o médico é um veículo, o remédio é um veículo, terapia é veículo, o livro é veículo. Agora, a cura, alimentação saudável, né? A alimentação saudável, cuidar dos pensamentos, sentimentos, emoções, cuidar da sua intimidade com o Senhor. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que você deve fazer para você ser saudável, ser pleno. E ser bom, ser melhor, ser saudável, não tem fim. Ficar doente tem até um fim, mas ficar não tem. E aí eu desbloqueei e eu resolvi ir no médico. E aí eu fui no médico, contei pra ele, falei, eu tô aqui, porque eu fiquei 8 anos, e ele me deu bronca, né? Ele achou um absurdo, porque assim como não deu nada, poderia ter dado super grave em mim, e que a gente não deve abandonar um tratamento. Então, porque eu falei que eu era desobediente, então eu não aconselho fazer o que eu fiz, mas ele falou, cara, a sua fé e a sua busca é algo que não se vê por aí. E por isso que hoje você tem a doença controlada do jeito que você tem. E aí não podia ficar sem escrever um livro, né? Foi isso que motivou a escrever o livro. Aí escrevi o outro aqui, o primeiro livro, que aí eu descobri o amor, que eu não conhecia, que fala sobre no nosso livro fala sobre, né, o amor, que vem esse primeiro livro. E aí eu escrevi, já ajudei mais de 10 pessoas a fazerem livros, 12 ou 13, estou fazendo mais alguns, estou voltando a fazer coletâneas, trabalhando em editoras, pessoas me chamando, a gente não para mais agora. Não vai parar mesmo, não. Eu queria saber de vocês que estão aí, todos sejam bem-vindos, várias pessoas entraram, saíram. Se vocês leram o livro Segredos do Coração, se vocês querem aproveitar para fazer alguma pergunta sobre o livro, ou escrever algo que vocês leram, que tocaram vocês, a gente vai deixar essa live salva. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Guiar, eu sou uma das autoras do livro Segredos do Coração.
e trabalho como musicoterapeuta, e esse Instagram fala de musicoterapia, de escrita de livros, e a gente está sempre fazendo live para ajudar pessoas. E algo que o Alexandre falou, que é muito importante, e que para os professores eu falo, que é o autocuidado. E o autocuidado passa pelo corpo, passa pela alma, que é a psique, os pensamentos, a vontade, e passa pelo espiritual, né? E isso tudo, eles se conectam e causa a alegria ou a doença, né? Problema quem não tem, todo mundo tem problema, todo mundo passa raiva no trabalho, em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, mas a questão é guardar isso no coração, como o Alexandre tocou no versículo, né? Guardar no coração, não... tem que resolver na hora, né, Alexandre? Não é o que fizeram com você, e sim é o que você faz com o que fizeram. Isso é uma coisa de $1 milhão, dica de ouro, não é o que fizeram, mas é o que você faz. E aí você precisa se preparar, se cuidar. E aí, de novo, está na Bíblia, outra coisa poderosa, para eu fechar minha fala aqui, senão eu não paro mais, que eu tenho depois um compromisso. E assim, ó, na Bíblia também está escrito assim, ó, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu me encho do amor dele, cheio do amor dele eu começo a me amar, e cheio do amor aí eu amo os outros. E é grande problema, cara, que as pessoas, elas querem amar o próximo, elas não se amam, e o amor de Deus então nem se fala. Então, ó, existe o princípio da ordem. Tudo na vida existe uma ordem. E se você não obedecer essa ordem, você vai sofrer, vai ter doença, vai ter um monte de problema. Tá aí a minha participação, com muita honra. Obrigado pelo convite. Obrigado. Quem quiser me seguir lá é Alexandre Romero Digital. Não faltará oportunidades para a gente poder se falar. Carla, obrigado, viu? Deus abençoe sua vida. Obrigada. Continue aí na sua trabalho maravilhoso aí. Obrigada a você pela sua participação. Se tem algum aí leitor que queira entrar, que queira contar um pouquinho da sua experiência, pode entrar. O Alexandre, antes de você sair, eu tirei uma foto aqui. Nossa, a Lidiane saiu, eu queria tanto ter tirado um print, mas depois eu vou tirar, assistindo a live. Acho que ela caiu, né? Não sei se ela quer entrar de novo, é porque ela disse que ela tinha um compromisso. Mas, assim, o seu rosto, Alexandre, hoje é outro rosto, a sua face está iluminado, está resplandecendo, está transparecendo saúde. Né? A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Quando a gente está bem com a gente, quando a gente está se cuidando, quando a gente se encontrou no propósito, quando a gente está transbordando, isso transparece no nosso rosto. Né? E a vida que Deus nos deu é para isso, né? Para transbordar. Né? E todos nós ficamos muito felizes de ver o processo, né, de vários, todos passaram por processos, todos cresceram, né, amadureceram, aprenderam, ressignificaram, né, o livro fala muito disso. Um texto também que eu gosto muito é o texto da Elsa, do carvão e do diamante, como eu gosto daquele texto, né, e eu falo às vezes no final da palestra, né, o que a pessoa vai escolher. Ela vai escolher ser carvão, né? O carvão ele não consegue brilhar, porque ele é oco. A luz, né, bate e não reflete, porque ele guarda dores. Né? Ele tem a mesma característica do diamante, mas ele não reflete. O diamante ele foi lapidado, 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 e ele consegue refletir quando a luz bate. Né? Então, o nosso livro, né, no final, ele fala das 19 chaves para uma vida plena e uma oportunidade para a pessoa escolher se ela quer ser carvão ou se ela quer ser diamante. Um pouco do que eu tenho conversado com os nossos escritores
todos viraram diamantes, todos estão brilhando, Ah, todos estão dando frutos, né? Cada um no seu ritmo. Eu conversei com a Ilza esses dias, ela também está lá conversando, organizando algumas coisas, a Aldair também, alguns que são mais quietinhos, né? Mas todos estão brilhando, né? Então o livro serviu para a gente, né, o Alexandre? As histórias umas dos outros, ela serviu para nosso crescimento e agora está ajudando tanta gente, né? Eu quis fazer isso, teve duas que eu convidei que não conseguiram entrar, chamei a minha irmã também, que é psicóloga, leu o livro, mas ela está em outra atividade, para a gente poder ter esse feedback, né? Porque assim, você ouvir da boca de um leitor como que aquele livro foi importante. A Genilda falou da sua história aqui. Ela falou, nossa, falou alguma coisa aqui. Aqui, ó, Alexandre, a história dele nos marcou muito. Porque a Genilda, legal. ela leu com a família, né? Ela leu, várias irmãs, eles liam juntos o livro semanalmente. E eu achei isso muito lindo, né? Nossa, foi demais, demais. Para que todos E depois possam eu quero alcançar saber essa mais. cura, né? Fala para ela depois, se ela E quer me contar mais, vai ser muito prazeroso saber aí o que minha história ajudou. Fiquei até curioso agora. Que bom. Glória a Deus por isso. eu falei para ela que elas começaram a leitura, mas algumas desistiram, porque o livro confronta muito, né, Alexandre? Então, às vezes, a gente não está preparado para receber aquele confronto, e às vezes o melhor é deixar quieto, né? Como eu já ouvi de vários. Não, deixa Não, e quieto, deixa olha, pra lá. ela deu uma super ideia aqui, que a gente pode Sim, reunir aí a família, essa turma aí dela, num Meet, sim, eu e a falei gente isso. falar sobre as experiências, ajudar nessas dificuldades que ela encontrou. Se você quiser organizar isso daí, pode contar comigo que eu tô dentro. Eu falei com ela aqui, né? Porque tinha coisas que é como se fosse um nó que eles não estavam conseguindo desatar, né? E Sim, aí não precisa eu entrar sozinha, a gente pode entrar com o grupinho que puder, porque tá todo mundo ajudando, todo mundo já está meio terapeuta, né? Porque a própria escrita do livro é uma forma de sim. terapia, né? E aí a gente pode ouvir eles e trocar. Tem o grupo das mulheres determinadas que a Ana faz parte, eu também estou nesse grupo. Ela pediu para entrar, eu mandei o convite de novo, mas eu não sei se ela saiu, se Carla, ela você me libera clicou. que eu vou precisar dar uma saída. E olha, Tá bom, agita querido. aí que eu adorei a ideia, adorei a sugestão e me coloco à disposição aí para ajudar. A gente faz um encontrão aí com todo mundo online e vamos Isso. ajudar a continuar transbordando a vida das pessoas. Um beijo para vocês todos aí. Tamo junto. Fica com Deus. Tchau. Obrigada, Alexandre. Valeu. Tchau. Tchau. Então, eu vou aqui me despedindo, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês gostaram da live, eu peço que vocês curtam, que a gente vai deixar gravado essa live. Eu gostaria que vocês comentassem, que vocês compartilhassem, porque tanta gente pode ser beneficiada com esse nosso encontro. Se você quiser me seguir, eu sou a Abilis Carla Guiar, né? O meu Instagram é o Abilis Carla Guiar. Eu estou sempre fazendo live, tem várias lives. Eu sou musicoterapeuta, sempre estou fazendo live sobre a questão da infância. Renata, você saiu e eu queria tirar uma foto. Não sei se você quer falar um pouquinho mais, mas a Renata é um fruto, né, desse trabalho. Norma, obrigada pela sua participação. A Norma é uma das nossas escritoras, ela está se recuperando de uma Covid, na próxima ela entra, já fez live comigo, um trabalho lindo, ela é uma das que fecha o livro, 19 chaves para a sua vida, muito legal o capítulo dela. E nós estamos aqui
Ah, travou o vídeo. Eu vou te dar um convite, então, Renato, para você entrar, para a gente fazer as considerações finais. A Eliane, que é a irmã da Genilda, também, se quiser entrar, fala aqui com a gente. Mandei o convite de novo para a Renata. E a Renata é um fruto, né, do nosso livro Segredos do Coração. Vira para você isso. Porque a Renata, ela ficou também tão apaixonada pelo livro e acabou que numa das conversas que a gente teve, na mentoria que saiu lá da Alvina, a Renata teve coragem e começou a escrever o livro dela, né, Renata? Renata, se você quiser, eu vou tirar um print aqui, nós falar um pouquinho de algo do livro que te marcou. Vou desativar o comentário só um pouquinho aqui para a gente tirar uma foto. Pronto, foi. Se você quiser falar um pouquinho do que te marcou no livro, por que você resolveu dar o livro para outras pessoas? Bom, então, o que me marcou, né, no livro? O que me marcou no livro foram várias histórias reais de pessoas comuns e que tiveram as suas vidas transformadas. Isso foi o que me marcou no livro. Por isso que eu resolvi dar esse livro para tantas pessoas e eu conheço gente que amou o livro, sabe? Ai, que bom. E foram vidas que foram realmente transformadas, dessas pessoas que eu dei o livro. E assim, o livro me impulsionou a escrever também e ajudar outras mães, outras mulheres, sabe? Então, assim, é muito importante isso, sabe? É muito importante esse processo que Deus faz na vida da gente através dessa experiência de ressignificar sentimentos, de você ser tratado, como o Alexandre falou. Isso é muito importante. Então, isso aí foi o que mais me marcou. Patrícia, Renata, obrigada pela presença. Patrícia é minha amigona, ó, de longa data. Viu? Mais uma escritora aí para o hall dos escritores brasileiros. Renata, fala um pouquinho, rapidinho, que depois a gente vai fazer uma live lá no seu Instagram, outra, né? Mas fala um pouquinho o que está sendo essa experiência de escrever, Renata. Fala um pouquinho para a gente. Ai, olha, a experiência de escrever está sendo, assim, bem desafiadora. Muito desafiadora. Por quê? Porque quando a gente começa a escrever, né, e ainda mais eu estou contando a minha história, né, a história da minha maternidade atípica, né, com o meu objetivo de estar ajudando outras mães, enfim, é muito desafiador porque você mexe com seus sentimentos, né? Você mexe com coisas que você coloca numa caixinha e acha que elas vão ficar ali para sempre, sabe? Que é só você não tocar, é só você não mexer, mas é justamente isso que precisa ser tratado. É justamente isso que precisa ser curado. Então, assim, está sendo puxado, mas eu vou conseguir terminar o livro e ano que vem esse livro sai. Oh, que maravilha! E o objetivo do seu livro é tão importante, né, Renata? Porque a gente tem muitos casos de crianças atípicas e os pais ficam desesperados, têm resistência, não querem aceitar, porque é mais fácil esconder, é menos dolorido, é difícil encarar. Então, o seu livro vai ser muito importante para pessoas que estão passando por isso, né? Vai ser também um lindo presente, né? As pessoas vão poder presentear, né, umas às outras. A colega está falando aqui do livro, ó. Eu aprendi muito e me emocionei com o livro Segredos do Coração. Teve um capítulo do livro que achei até que era eu. Muito bom, maravilhoso. Que legal, Eliane, vamos conversar sobre isso. Aí a sua amiga falando.
inspiração na minha maternidade atípica. Ah, a Ju falando. Beijo, Ju. Beijo, Márcia. Beijo. Sim, a Ju é eu tenho companheirona certeza. aqui. A Ju é companheira aqui na minha maternidade atípica, né? A gente tem trocado muita figurinha, temos vivido vários desafios, isso é muito bom, né? A gente tem que ter essa rede de apoio, a Juliana faz parte. E é importante, Ju, que a pessoa, quando está nessa situação, ela percebe que o chão, ele acabou o chão, né? Ela se quer enfiar num buraco. Então, o seu livro vai ser muito importante para ajudar essas pessoas, para elas verem que tem luz no fim do túnel, que com a estimulação as crianças melhoram, que não tem nenhuma criança igual a outra, mas tem sempre uma mãe, né, que incentiva, que valoriza, que bate palma para qualquer avanço, para qualquer passo, né? E a Renata é essa mãezona, tá sempre ali incentivando o Emanuel, ele é lindo, falante, tá aprendendo muito, né, Renata? Tá se desenvolvendo. Sim, sim. Graças a Deus, né? Né, da estimulação é fundamental. Sim, sim, com certeza. Isso é fundamental, né? Primeiramente, sem a ajuda de Deus, a gente não consegue nada. E segundo, que a gente, buscando garra, sabedoria e força, a gente consegue, sim, várias mudanças, né? Nas nossas vidas e depois na vida dos nossos filhos. E outra coisa, Renata, que um pouco da sua história, né, também tem a ver com vários autores do livro, né? Porque dependendo de que situação a gente passa, a gente fica na mente que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, né? Fica esses pensamentos. E como que está sendo para você superar isso tudo, né? Vou um pouco, ai, não sei, vou de novo. Olha, isso aí é um dia de cada vez, né? Porque isso são fantasmas, né, que nos sabotam. E como eles são sabotadores, eles vivem rondando, dependendo da circunstância que você esteja passando, dependendo do que você esteja vivendo, eles vão tentar te sabotar em determinada resolução, em determinada atitude, em determinada tomada de decisão. E esses pensamentos sabotadores, a gente tem que tentar dominar eles a todo custo para colocar eles no devido lugar. Porque uma hora ou outra, dependendo da sua experiência, eles vão surgir. Eles vão querer te impedir de seguir. Mas é um exercício diário para colocar eles no devido lugar e a gente prosseguir para o alvo. E a Renata está vencendo, né, Renata? Falta pouco, falta pouco. A gente começar a editar esse livro. E ano que vem vai sair. Estou falando para o povo que esse livro vai sair no primeiro semestre. Eu não botei o mês, mas ele vai sair, né, Renata? Sim, sim, com certeza. Hoje mesmo, no grupo de mães atípicas, uma menina me perguntou: Renata, e o seu livro? Vamos divulgar, cadê o livro? Aí está em fase de produção. Aí eu fiquei, meu Deus, eu tenho que continuar, terminar essa minha escrita, porque é muita gente que surge, que vai surgindo, pedindo ajuda, pedindo orientação, e que precisa. E às vezes são pessoas que a gente nem conhece, mas vêm até nós, enfim. É verdade, é verdade. Então, quem quiser seguir Renata, fala o seu Instagram aí, Renata. 7825_Remax. Deixa eu ver se eu consigo que ele apareça aqui. Vamos ver. 78, né, Renata? Isso. Achei aqui, ó. Achou? Peraí. Sumiu. Tinha aparecido. Cadê? Aqui. Oi, prima! Minha prima Marisa entrou. Boa noite. Legal.
7825, é porque eu tô apertando e ele não tá Ó, copiando. a Patrícia botou, a Pati. Botou? Botou, tá nos comentários. Ah, tá. Agora que eu tô vendo que eu tinha desativado. Desativar e ativar. Então tá Olha, bom. essa live pra mim tá sendo assim, tá sendo a primeira, né? Eu tava mega nervosa, você sabe, Carla, o quanto eu tava fugindo de fazer live e tal, mas agora sim, eu já tô melhor, já tô ficando melhor. A gente pode marcar outras e outras e vamos que vamos. É igual a nossa conversa online, é uma conversa online. Só que tem pessoas assistindo e a nossa conversa online sempre é só nossa, né? Mas muito bom, gente. Então, Renata, muito obrigado vocês. Eu vou deixar essa live salva. Eu gostaria muito que vocês comentassem nessa live. Quem não tem o livro Segredos do Coração e ficou curioso, pode me mandar um direct que eu envio o livro. Tá? Lá, Renata tem o livro, já leu, já doou. A Genilda vai estar na próxima. Genilda, vamos marcar com as suas irmãs esse bate-papo. O Alexandre já topou. Agora ninguém segura essa estrela. A Renata vai voar longe, igual eu esse ano. Já fui para um monte de lugar de avião. Então, isso, Genilda. Presente de Natal. Vamos marcar esse encontro com as suas irmãs aí. Mas, Renata, incentiva os seus parentes, né? Se alguém quiser escrever um pequeno texto, mandar para você, você mandar para mim, eu vou colocar lá no Stories e vai ser muito bacana as pessoas poderem ver o comentário, né, dos leitores com relação ao livro Segredos do Coração. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quem quiser se inspirar na Renata e começar a escrever o seu livro, pode contactar comigo. O da Renata vai passar agora por outro processo, vai entrar em processo de edição. A gente estava no processo de mentoria, de escrita, né, Renata? Agora a gente vai entrar no processo de edição, de fazer capa, tirar muitas fotos maravilhosas. E vai ser muito bom. A gente vai fazer um encontro ao vivo, encontro online, e vai ser muito bacana. E eu mesmo vou ter a honra de levar a Renata para várias escolas, que eu dou mentoria, que eu dou palestra, e aí vou começar a levar a Renata também para falar com os pais. Vamos sim. E vai ser muito bom. Gente, obrigada pela participação de todos. Né? Que chique, ó, viu, Renata? Que chique. Gente, olha, boa noite para todos. Obrigada por todo mundo que entrou, todo mundo que está aqui conosco até agora. Carla, beijo, boa noite. E que venham mais lives. Uhul, vamos fazer. Vamos fazer uma agora só com a Renata. Agora eu já perdi o medo já. Hoje já quebrou o impacto. Maravilha. Gente, obrigada, tá? Pela participação de todos. Comentem, compartilham, me sigam no Instagram. Se tem professor, me siga lá no YouTube, Carla Guiar, Investindo na Infância. E vamos caminhando, fazendo bem, ajudando pessoas, que para isso que a gente está aqui nessa terra. Um ajudando o outro. Beijo, Renata. Beijo. Pela sua participação, da Lidiane, da Genilda, do Alexandre, outros autores que tiveram conosco. Obrigado por cada um que está aí participando. Até breve com mais lives. Até. Tchau, tchau. Tchau.